Bem-vindos a mais um episódio do Nerd Rabugento. Eu sou Rodolfo Castrezana e esse é mais um dos novas séries do mês atrasado. Hoje eu vou comentar sobre as séries que estrearam em outubro de 2017. Uma amiga minha disse que eu tô enxugando gelo, soltando esses vídeos um a um, mas eu acredito que finalmente eu acerto a cronologia deles no máximo em 2 meses. Fica a expectativa, então vamos lá! O enredo acompanha um grupo de soldados britânicos no Oriente Médio, bem no ponto onde o Império Britânico começou a ruir lá pela década de 60. A ideia é ser drama humano, meio piegas até, que tenta mostrar a forma profunda como era a vida desses soldados em uma base militar no meio do deserto. Série da BBC One, meio pobre em termos de produção e, como eu disse, piegas e bem lenta. Tem que querer muito assistir para talvez valer a pena. 400 anos depois do fim da civilização, 3 humanos renascem pelas mãos de um robô alienígena para restaurar a espécie humana extinta há centenas de anos. Os humanos que ele traz de volta são um cara branco, um cara preto e uma gostosa que faz a mesma pose de mulher poderosa em todas as cenas. Série tão ruim, mas tão ruim, que parece trabalho de conclusão de curso daquelas turmas de cinema de cidade pequena. Depois do assassinato não solucionado da filha de um milionário da tecnologia, ele cria um sistema revolucionário que usa a internet para resolver crimes na cidade de São Francisco. Bobagem gigantesca, meio idiota, sem criatividade ou originalidade. No Séries do mês de 2017 eu comentei sobre uma série chamada APB que tinha praticamente o mesmo enredo, um bilionário que usava a tecnologia para resolver crimes. Nem perca o seu tempo, já foi até cancelada. Uma terapeuta e sexóloga chamada Sofia tem um instituto criado para ajudar as pessoas a terem uma vida sexual plena. E aí, no meio da putaria que rola no instituto, tem um lance de separação, detetive, sofrência, série brasileira criada pela Bruna Lombardi e pelo seu filho dela, só que é ruim de dar dó. Dá a impressão de ter sido escrita por adolescentes arrogantes que só viram séries ruins na vida, mas que tiveram uma ideia genial. Outra série ruim, só que tem gente pelada porque a HBO deixa aparecer gente pelada. Leroy e Max são 2 ferrados na vida. Leroy é um ex-policial demitido que trabalha como segurança de shopping e Max é um ex-professor demitido porque acredita que a esposa foi abduzida por alienígenas. Aí os dois são recrutados por uma agência secreta que investiga casos paranormais. Além de eu não ter visto a menor graça, eu também não entendi muito a existência dessa série. Um garoto de 10 anos desaparece no dia do seu aniversário e a investigação do seu desaparecimento revela segredos e causa consequências na vida da sua família. A minissérie se chama O Desaparecimento e um dos pôsteres mostra uma família e um garoto com a imagem desfocada. Meio óbvio demais. Jane é uma produtora e roteirista de TV que trabalha bagarai e que num dos momentos de muito trabalho deixa a filha sozinha, vai cheirar umas carreiras de cocaína e aí a filha desaparece. A mulher, mais preocupada em esconder as merdas que fez do que encontrar a própria filha, imediatamente joga a culpa no ex-marido e volta a trabalhar. Véi, tão ruim, mas tão ruim que foi até cancelada. Um casal de pessoas normais tem a vida virada ao avesso depois de descobrirem que seus filhos têm poderes extraordinários, que são mutantes, e passam a ser perseguidos por uma agência governamental que mantém os mutantes presos e separados do resto da humanidade. Enquanto fogem, um grupo de mutantes clandestino passa a ajudar a família a escapar do governo. Série pouco criativa, feita para o espectador desligar o cérebro e não se esforçar muito para pensar, uma típica série de super-heróis. The Gifted deve ser vista como um passatempo superficial, não espere nada muito profundo dela, mas foi renovada. Depois de se separar da esposa e ter a série cancelada, o ator John Roberts se muda para um apartamento que fica entre os dos seus pais e o do seu irmão. Aí ele precisa lidar com o lance de ter pais intrometidos que não deixam ele viver em paz. Nem perca o seu tempo, a série é uma porcaria, humor ruim dos anos 90 com data de validade vencida, tanto que já foi até cancelada.
Courtney Rose é um moleque que quer ser rapper e que decide se candidatar a prefeito para conseguir promover a sua carreira musical. Mas acontece que ele ganha a eleição e agora ele precisa entender como funciona o cargo de prefeito e toda a política que isso envolve. Uma comédia que nem era assim tão ruim, com uma temática mais ou menos infantiloide, e apesar de que eu acho que era essa mesma ideia, mas foi cancelada. Kevin é um sujeito egoísta, cabeçudo, meio sem noção, que passou por uma maré de azar e tentou se matar. Aí ele se muda para a casa da irmã e um meteoro, que na verdade é um anjo que caiu do céu, diz que ele é o representante de Deus na Terra e que tem uma série de missões a cumprir. O teor religioso dessa série me pegou de surpresa, foi algo completamente diferente do que eu estava esperando. Mas não vale, os episódios são longos demais, parecem que não acabam nunca, você nem precisa se preocupar em assistir, até porque já foi cancelado. Em uma cidadezinha no meio do nada, no Alasca, Roman, um carinha com poderes psíquicos reprimidos, precisa enfrentar os seus demônios pessoais e usar os seus poderes para salvar a cidade de uma invasão sobrenatural. No séries de julho de 2017 eu comentei sobre Midnight Texas, uma série com basicamente o mesmo enredo, só que com uma pegada mais divertida. Apesar de ser do ano passado, chegou à Netflix brasileira mês passado. Assista por sua conta e risco. A série, que se passa em 2008, mostra uma batalha entre a máfia, políticos corruptos e o Vaticano para controlar uma cidade portuária próxima a Roma. Depois de tantas séries ruins, finalmente uma boa, bem escrita, bem dirigida e bem distante das porcarias de Hollywood. Baseada em um filme com o mesmo nome, eu diria que a série é até mais interessante do que o original. Intrigante, violenta, cheia de energia, é uma daquelas dicas que eu dou sem medo de ser feliz. Foi até renovada. Um drama militar sobre um grupo de elite de pilotos de helicópteros do exército americano que é enviada para uma missão secreta na Somália, onde tudo dá errado. E não só a missão dá errado, a série toda dá errado. Roteiro ruim, atuações terríveis, enredo sem sentido, ação tosca, computação gráfica pior do que aquele do viado de The Walking Dead, melodrama, pataquada, tudo desinteressante. Eu perdi meu tempo falando sobre ela, nem perca o seu tempo assistindo, já foi cancelada. Lifeline é uma empresa de seguros que consegue prever a morte de alguém 33 dias antes dela acontecer e que vende essa informação para os interessados. Caso o cliente possa pagar, agentes especiais são enviados para o futuro para prevenir a morte dos seus clientes. Uma série do YouTube Red que não tem nada assim que vale a pena assistir, não vai fazer falta na sua vida. Nos anos 80, havia uma série novelesca de muito sucesso chamada Dynasty ou Dinastia, e agora inventaram de fazer um reboot daquela novelona sobre duas famílias incrivelmente ricas, suas fortunas e os seus filhos. Para quem gosta de séries com atuações exageradas, glamour da alta sociedade, vida dos milionários, bem novelão, Dynasty é um prato cheio e tem disponível na Netflix. Mas se você não liga, ainda assim eu diria para você procurar e assistir ao trailer no YouTube. Todo, absolutamente todo o enredo do primeiro episódio é mostrado no trailer, 1 hora comprimida em 3 minutos. Perfeito! No final dos anos 70, 2 agentes do FBI passam a entrevistar assassinos em série para estudar o comportamento deles e quem sabe conseguir respostas para desvendar futuros assassinatos. Baseado em um estudo real de um agente do FBI. No meio dos problemas que eu tive no ano passado, eu deixei de fazer um vídeo exclusivo sobre Mindhunter, que mereceria, foi uma das melhores estreias do ano passado. Lore é uma coletânea com 6 histórias de terror baseada em um podcast americano que revela como alguns acontecimentos reais colocaram pesadelos sombrios na mente das pessoas, como vampiros, lobisomens e outros monstros. Apesar da produção com um orçamento nitidamente limitado, Lore consegue até entregar boas histórias, é sombria e usa o folclore americano para explicar alguns dos medos mais populares das pessoas. Se você gosta de histórias de terror, Lore é para você, já foi renovada. 11 adolescentes de uma escola japonesa acordam presas em uma grande sala de jantar e precisam descobrir por que foram parar nela e como escapar. O japonês adora torturar meninas adolescentes em suas séries, filmes, animes, mangás, tá na cultura deles. Mas Remind é meio sem graça, com interpretações toscas, um enredo tedioso e confuso, não perca o seu tempo.
Floyd Mooney é um comediante preto que começa a fazer sucesso e chama a atenção de produtores de Hollywood, mas ele precisa abrir mão de alguns dos seus princípios para se tornar famoso como um branco. White Famous tem uma pegada até que irreverente, com algumas boas piadas e uma crítica ao comportamento de Hollywood, abusos sexuais, essas coisas. Até valeria dar uma olhada se já não tivesse sido cancelada. A curiosidade é que a série se passa no mesmo universo de Californication, com alguns atores reprisando os seus papéis daquela série. A série acompanha Swallow, uma banda de uma família completamente caótica e disfuncional que atravessa o país em um ônibus apertado atrás de fama e fortuna. Tem uma pegada politicamente incorreta e, apesar de simpática, carece de boas piadas. Parece que tenta fugir do humor dos anos 90, mas não consegue. Eu gostei, mas eu não sei se ela é tão boa assim. E se você encontrar o que é muito difícil, assista. Sam Laudermilk é um ex-crítico musical de Seattle que mudou de vida após se envolver em um acidente de carro bêbado e aí ele se tornou conselheiro em um grupo de alcoólicos anônimos. O personagem Laudermilk é sensacional, bem construído, profundo e a sua honestidade sem limites é um dos pontos altos da série. Criada por Peter Farrelly, conhecido por Debi Lloyd, Dois Idiotas em Apuros e Quem Vai Ficar com Mary, Laudermilk é uma das melhores séries de 2017 e merece demais a sua atenção. Se você puder assistir apenas uma das séries que eu indiquei neste vídeo, veja Laudermilk. Uma minissérie australiana sobre Jacob, um jovem jogador de basquete australiano de origem sudanesa que tenta chamar a atenção de um olheiro que procura jogadores para a Liga Universitária dos Estados Unidos. Mas para isso ele precisa da ajuda de Ed, um ex-jogador de basquete aposentado que mora num subúrbio de Melbourne. É tipo um Karate Kid, só que sobre basquete. Meio pega, só vale a pena ver mesmo se você for muito fã de basquete. A família Hastings é a dona da única funerária da misteriosa cidade de La Rochelle, na Geórgia, nos Estados Unidos. Além de tomar conta da funerária, a família também guarda segredos sobre a história da cidade, que é cercada por fenômenos paranormais e que funciona como um ponto de encontro de manifestações do mal. Tipo a série Sobrenatural, só que com personagens pretos e pior, muito pior. E olha que eu não gosto de Sobrenatural. Fuja dessa bomba que já foi até cancelada. Minissérie em 3 partes que conta a história da conspiração da pólvora, aquela com o ativista britânico Guy Fawkes, da máscara do V de Vingança, Remember, Remember, the 5th of November, com um grupo de católicos ingleses que planejavam explodir o parlamento inglês e matar o rei Jaime I. É uma minissérie lenta, bem devagar, quase parando com um enredo meio redundante, ou seja, a gente não tem assim muito motivo para assistir. Os fãs de Game of Thrones até que tem um motivo, ver o Kit Harington em um papel diferente do Jon Snow. A série acompanha uma família de águas-vivas e seu filho humano de 16 anos. Quando ele descobre que é adotado, entra em choque e parte em busca do autoconhecimento, e a família entra em uma série de situações estranhas. Não que Adult Swim não tenha várias séries bobas, mas essa aqui é completamente sem graça. Cria-se uma família com personagens absurdos e tenta-se fazer graça com isso, apenas mais do mesmo. James é um garoto de 17 anos que tem a certeza de que é um psicopata. Alice é uma garota de 17 anos que é mal-humorada e tem uma vida confusa. Juntos, eles partem em uma viagem para conhecerem o verdadeiro pai de Alyssa e talvez conhecerem a si mesmos. Eu curti bastante The End of World e eu fiz até um vídeo exclusivo no canal na época em que foi lançado na Netflix. Clica no link e assista. É uma série que dá para consumir rapidinho e que já foi até renovada. Um ator cabeça de vento ligado nas redes sociais consegue desenvolver uma série policial de comédia no YouTube Red e uma policial se vê obrigada a trabalhar com um ator cabeça de vento ligado nas redes sociais que conseguiu desenvolver uma série policial de comédia no YouTube Red. Ryan Reynolds em Solves Crimes on Television é divertida, charmosa, curiosa e muito bem executada. Tenta subverter todos os estilos de comédias e dramas policiais em cada um dos episódios de meia hora e faz isso com muita desenvoltura. E zoa o tempo todo com as suas limitações e com o serviço YouTube Red. Os 2 primeiros episódios estão disponíveis no YouTube de graça. E é aquela série que você não tem obrigação de assistir, mas eu acho que se você se der ao trabalho, vai se divertir.
uma série dramática australiana sobre centenas de pessoas que descobrem que têm o mesmo pai, um médico especializado em fertilização de casais que usava o próprio esperma em suas pacientes no processo. Na verdade, a série fecha no relacionamento entre Julia, a filha oficial do tal médico, Roxy, uma estrela de TV, e Eddie, uma advogada. O enredo é lento, novelesco e não me parece tão legal assim para merecer o seu esforço de procurar essa série, que nem é assim tão fácil de encontrar. Outra série australiana. Audrey virou mãe recentemente e precisa se adaptar a essa nova situação, quase sem o apoio do marido, ou da mãe que é egoísta, ou dos seus amigos que a deixaram de lado. Aí ela se envolve com um grupo de mães que tá no mesmo barco. Série bonitinha, meio dramédia, que tem um público bem específico que vai se reconhecer. Mulheres e homens que acabaram de se tornar mães e pais. Nina é uma caçadora de recompensas de Nova York que se mete numa encrenca e precisa se mudar para outro país para não ser morta pela máfia. Barnaby é um londrino cabeça de vento de classe média que se vê envolvido em uma trama política depois que tenta pegar e perder um dinheiro escondido do pai. Aí os dois se juntam para recuperar as 50 mil libras roubadas pelo Estado Islâmico. Uma série meio marromenos, eu não senti vontade de continuar a assistir, ainda assim foi renovada. Depois de um acidente nuclear no norte da Espanha, uma zona de exclusão de 50 km foi criada para conter os riscos de contaminação radioativa. Eis que dentro dessa zona acontece um assassinato e um policial é enviado para dentro dela para investigar e encontrar o culpado. A premissa é interessante e um tanto complexa, mas a execução deixa a sensação de que poderia entregar mais. Ainda assim, vale a pena dar uma olhada. Mie é uma mulher que sofreu um acidente de carro que a deixou com perda de memória recente. O problema é que ela é testemunha de um caso de desaparecimento. É uma série de suspense e terror bem interessante que passou na televisão belga no ano passado e alcançou um grande sucesso e que acabou de chegar na Netflix. Eu ainda não assisti a todos os episódios, mas até o ponto que eu vi, a série consegue fazer com que o espectador se sinta na pele da protagonista sem saber direito o que está acontecendo. Eu indico. Como você escolhe uma nova série para assistir? Deixe a sua resposta nos comentários e se inscreva para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento.